variedade que encontramos hoje em dia nos supermercados para passar no pão ou em torradas, mas nem sempre são opções saudáveis. Quem vai nos dar essas informações é a nutricionista, veja só. É possível usar uma pasta ou um patê saudável para usar em pães ou torradas? Sim, hoje a gente já tem várias opções mais saudáveis, mais naturais, que podem substituir aí opções mais tradicionais, né? E que às vezes vinham ricas em alguns ingredientes não tão interessantes para a saúde. Quais são esses ingredientes e a composição? Muitos deles vêm com alguma oleaginose, então com alguma castanha, ou a base é castanha do Pará, castanha de caju, a base pode ser o coco, pode ser uma manteiga mais saudável, pode ser um gergelim, então varia bastante. Hoje a gente tem bastante variedade nesse sentido e já dá para a gente ter sabor e valor nutricional agregados. E qual que é a diferença entre os patês tradicionais para esses patês saudáveis? Normalmente eles vêm com menos sódio, que é bem interessante, né? Eles vêm com menos açúcar, prevenindo aí algumas doenças. E uma questão bem importante, esses patês, essas pastas mais saudáveis, elas vêm com normalmente não vêm com algum aditivo químico para dar garantia de durabilidade. Então, muitas vezes eles têm uma validade um pouco menor, porque não tem aditivo químico para isso, né? Isso é uma grande vantagem. Quais são os benefícios que esses patês podem trazer para a saúde? Então, utilizando uma versão que vai ter menos açúcar, menos sódio, sem conservante, nós vamos prevenir uma série de doenças e, inclusive, evitar, por exemplo, o ganho de peso desnecessário. E existem opções mais benéficas para diabéticos, hipertensos ou para aquelas pessoas que querem emagrecer? Sim, sempre que a gente utilizar versões que vêm com, por exemplo, açúcar de coco, ou versões sem açúcar e sem adoçantes artificiais, versões que não venham com uma quantidade aumentada de sódio, então sem esses aditivos, isso vai ajudar tanto aquela pessoa que quer prevenir ou tratar uma patologia como diabetes ou a hipertensão, e vai ajudar bastante também no processo de emagrecimento, porque mesmo que ele não tenha um valor calórico reduzido, só o fato de ele não ter um determinado conservante que vai comprometer, por exemplo, o funcionamento intestinal, e isso já facilita uma perda de peso mais saudável. Quais são as opções que tem na Emporium? Nós temos hoje opções à base dessas oleaginosas, como eu comentei, versões totalmente sem açúcar, versões com algum tipo de açúcar orgânico, uma quantidade bem pequena de um açúcar de coco, um açúcar demerara, que já é melhor. Temos geleia que não tem nada de açúcar ou também uma quantidade bem pequena. Algumas opções que são ricas em proteína e gordura, que pode ser associado com mel ou com melado, por exemplo. Então, sempre que a gente utiliza uma torrada, um pão, e a gente faz uma combinação de pão, por exemplo, e geleia, ou mel, ou melado, um exemplo, nós estamos combinando carboidrato com carboidrato. Se eu colocar, por exemplo, um tahine, que é uma pasta de gergelim associada, eu estou agregando proteína e gordura, o que deixa essa refeição mais saudável para quem não quer elevar muitos níveis de açúcar do sangue, previne bastante e pode ser uma forma da gente prevenir o ganho de peso também. Aqui nós temos algumas opções desses patês, dessas pastas que eu comentei que são mais interessantes para a saúde, né? Vamos falar de alguma delas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um patê salgado de berinjela e aqui uma pasta de cacau. São versões à base de biomassa de banana verde, o que causa bastante saciedade e tem alimentos funcionais, quer dizer, o fato de a gente consumir esses alimentos, nós estamos melhorando a nossa saúde, fazendo com que a gente tenha prevenção de doenças, porque além de serem saborosos, a gente tem valor nutricional agregado. Além dessas opções, tem também a opção à base de coco, que é a manteiga de coco e o óleo de coco. Qual que é a diferença deles? O óleo de coco, ele é o óleo extraído do coco. A manteiga, ela é batida até ser transformada em manteiga. Então, é toda a polpa do coco batida até transformar numa manteiga. São duas opções bastante saudáveis e também duas opções interessantes para a gente utilizar aí em pães ou torradas, por exemplo. Além disso, uma combinação que eu gosto bastante é essa pasta de gergelim, que é o tahine. Nós temos algumas opções, algumas marcas, com o mel, por exemplo, que é um açúcar natural. Então, o tahine ele tem um sabor neutro e o que se sobressai é o sabor do mel. Mas na combinação dos dois, eu tenho carboidrato e proteína, não somente o carboidrato do mel. Por exemplo, numa torrada, se eu fizer a associação dos dois, eu melhoro bastante o valor nutricional. Vera, o que nós temos aqui na mesa?
Então, para demonstrar que existe realmente opções saudáveis e gostosas, nós temos aqui na mesa um creme de cacau. Se assemelha então a essas versões tradicionais, porém um pouco mais amargo, porque a ideia é diminuir um pouco a quantidade de açúcar, mudar o paladar doce das pessoas para um paladar um pouco mais refinado, que curta um pouco mais esse sabor mais amargo do cacau, do chocolate meio amargo, né? Então nós temos esse creme aqui, que é uma boa opção para colocar numa torrada ou num pão e utilizar num lanche da tarde ou até num café da manhã. Então, já que temos aqui, vamos experimentar aqui para conhecer o sabor também, né? Vamos chamar também o cinegrafista, vem, Charles, experimentar também aqui. Também. O que tu achou, Charles? Muito bom, muito gostoso, tanto é biscoito quanto também o doce. Muito bom. O chocolate ele fica bem mais, sente bem o gosto do chocolate amargo, né? Uhum. E quais são as diferenças para as pessoas entenderem um pouco mais do que a gente está experimentando aqui? Então, a base desse creme é biomassa de banana verde. A banana verde, como ela é rica em amido resistente, ela dá mais sensação de saciedade e não eleva muitos níveis de açúcar no sangue. Então, para um diabético, para uma pessoa que quer manter ou perder o peso, é bem interessante. O cacau que está presente é rico em triptofano. O triptofano é o que aumenta a produção natural de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quem consome uma pasta com essas características, normalmente fica menos ansioso por conta dessa quantidade de triptofano. Então, ficou curioso para saber o sabor dessa torrada aqui com o chocolate e o cacau? Então venha até a Emporium Produtos Naturais.